Seja muito bem-vinda ao programa Não é Sorte, é Marketing. E hoje vamos falar sobre um tema bem legal, a era do fim do improviso, onde o investimento é uma ferramenta de decisão. Muitos empresários nos chamam para falar sobre o quanto eu devo investir em marketing, o quanto eu devo alocar recursos para trazer mais clientes e mais resultado para o nosso negócio. E hoje vamos falar que existe um método para isso, vamos falar sobre as abordagens e o que o mundo está direcionando para que a gente faça isso de uma forma ainda mais assertiva, né, Gabriel? Exatamente. Esse programa é para você, empresário, que já investe ou já teve alguma experiência de colocar investimento em marketing, em mídia, e que porventura você teve dúvidas se aquele investimento ele estava adequado ao seu negócio ou não. Então hoje você vai verificar de fato como dimensionar esse investimento para o seu negócio, e é para você também, empresário, que eventualmente ainda não começou a investir, mas que sente falta de ter o crescimento do teu negócio acontecendo mais no seu controle. E a gente sabe que o investimento, né, Aline, ele é para que você possa ter controle do seu crescimento. Afinal de contas, chama investimento e não despesa, né? Então, esse investimento, existem formas da gente, obviamente, mencionar e dimensionar para que você possa ter eficiência no seu negócio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, não é, Aline? Exato, e já vou começar com uma pergunta para você. Vamos lá. A gente sabe que o investimento em marketing é para algum objetivo da empresa. E por que em 2026 investir em marketing sem direção está mais caro do que simplesmente não investir, Gabriel? Boa pergunta, e na realidade a gente sabe que não só em 2026, mas sempre foi assim. Tudo que a gente faça em direcionamento claro, sempre vai nos trazer, muitas vezes, retrabalho ou uma falta de retorno adequado para aquele investimento. E quando a gente fala, por exemplo, sobre tráfego pago, que é um dos principais investimentos de mídia, não somente tráfego pago, a gente sabe que tem outros investimentos, como, por exemplo, investir em influenciador, como, por exemplo, investir em produção de conteúdo, em estrutura e etc. Mas o primeiro passo, Aline, que a empresa tem que fazer, que você, empresário que está nos assistindo, tem que fazer, é olhar para a sua estratégia, para o seu negócio, para o seu core business e pensar o seguinte: dentro do setor que você atua, qual que é a forma de você fazer o melhor GTM? O que é o GTM aqui? É o Go to Marketing. Ou seja, qual que é a melhor forma de você captar o seu cliente? Aonde ele está? E aí a gente sabe que hoje o digital, ele basicamente permeia em diversos segmentos, porque no final do dia todo mundo está, de certa maneira, com contato no Instagram, no YouTube, no digital como um todo, né? Sobretudo agora com inteligência artificial, e já falamos sobre isso em outros programas. Então esse é o primeiro passo, você fazer o dimensionamento do go-to-marketing do seu negócio. Uma vez feito isso, a gente vai correlacionar o mercado, o tamanho do mercado, Aline, com o quanto a empresa quer crescer nesse mercado. Aí existe aqui um termo que é o market share, ou seja, de 100% do seu mercado, qual que é o percentual que você detém? Eu detenho de 3%, de 1%, de 0,3%. E o quanto que você projeta crescer dentro do seu mercado. Vamos fazer aqui uma analogia, um exemplo, para ficar claro. Imagina que a gente está falando aqui, Aline, de uma empresa que fatura 100 mil reais. Só que essa empresa que fatura 100 mil reais por mês, dentro do mercado dela, ela representa 0,1% do mercado global Brasil, por exemplo. E ela tem o objetivo de chegar em 150 mil reais por mês no final do ano. Legal, então esse é o objetivo. O objetivo aqui de aumentar o faturamento em 50%, não é? Sim. Esse 50% representa, vamos colocar, mais 0,01% do mercado. E aí a gente vai dimensionar o seguinte: para que essa empresa possa ter uma receita adicional de 50% em 12 meses, por exemplo, quantos clientes ela tem que adquirir? Tem que adquirir 100 clientes, por exemplo. Quanto que custa esse cliente no mercado? Hoje, se a gente vai para o mercado, vai para esse setor, qual que é o custo médio de aquisição? É difícil encontrar esse dado. De certa maneira, foi mais difícil no passado. Hoje está cada vez mais fácil com a inteligência artificial, por exemplo. Hoje, se você usa o cloud, que ele é muito bom para pesquisa de mercado, você vai conseguir já ter uma noção de quanto que está custando o cliente no seu segmento. Vai ser 100% fidedigno? Muitas vezes não. E está tudo certo. Mas já é um norte para conseguir direcionar esse investimento. E aí o cálculo aqui é o seguinte: se eu preciso adquirir mais 50 clientes, por exemplo, por mês,
eu vou ver quanto que custa esse cliente. Se me custa R$1.000, eu vou multiplicar 50 vezes 1.000, 50 mil. E aí eu vou fazer uma comparação. Se eu vou colocar esse investimento full em mídia, eu deveria colocar 50 mil com a projeção do CAC de R$1.000 nesse caso para ter 50 clientes. Só que a gente vai pensar também quais outras estratégias e canais serão utilizados para a gente ter essa diluição desse custo. Um dos canais, por exemplo, que é muito forte na maioria dos negócios é a indicação. Sim. A indicação é muito positiva para diminuir o custo de aquisição. Mas ainda assim, muitos se enganam, Aline, que a indicação não tem custo nenhum. É o chamado CAC zero. Mas não é bem assim. Eu não gosto muito desse termo de CAC zero porque sempre vai ter algum custo envolvido. Por exemplo, sua empresa tem time comercial? Tem. Quantas pessoas? 3 pessoas. Qual que é o custo fixo dessas pessoas? Folha de pagamento. Ah, é R$15.000. Quando tem uma indicação, quem atende é o seu time comercial? É. Então não é CAC zero. Então eu tenho que pegar o custo do time comercial e considerar dentro do cálculo de CAC. Eu tenho que pegar, por exemplo, o custo de alguma ferramenta que a empresa usa no processo de marketing ou processo comercial e considerar no custo de aquisição, no custo global para adquirir cliente. Então, no final do dia não é CAC zero, mas é um custo infinitamente menor do que, por exemplo, a gente colocar mídia ou outras estratégias. Só que aí existe aqui também muitos empresários que pensam assim, Aline, então eu vou viver só de indicação porque é mais barato. E aí cai num outro erro, que é não controlar o crescimento do negócio de fato com investimento, porque só indicação também tem um problema, que é o problema de depender disso. E aí, se eu tenho um objetivo de crescer 50% e eu dependo só de indicação, muitas vezes esse canal não vai ser suficiente para me trazer os 50%. Ele pode me trazer 15%. Sim. Eu vou ter que buscar os outros 35% para conseguir, de fato, chegar nesse crescimento que a gente está projetando aqui nessa nossa analogia, nesse nosso exemplo, né? Então, aqui, a melhor maneira do empresário fazer esse cálculo é, primeiro, ele pegar justamente qual que é essa projeção, essa meta do negócio. Não tem como dimensionar investimento se não tiver a dimensão da meta, o que, que você vai buscar no seu mercado. O segundo passo aqui, que é extremamente importante, o histórico. Então, se estamos falando de uma empresa que já tem um histórico de investimento, já investiu 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil de mídia, já investiu em influenciador, o primeiro passo aqui é como que foram esses resultados? O que, que obteve dessa ação no passado? E muitos erram aqui. Eles passam uma borracha no passado e, claro, pode ser que deu errado, mas os dados é importante para não errar de novo. Sim. Não investir errado de novo. Então, esse histórico ele é importante para dimensionar a mídia também atual e com base na sua meta também para conseguir, de fato, fazer o seu negócio acontecer essa projeção que foi colocada, né? E também aqui existem referências, Aline, que é um terceiro ponto ligado a dimensionamento do investimento, que é o percentual sobre a receita. Muitas empresas adotam isso. Pegar, por exemplo, 5% da receita bruta e investir em marketing, 7% e investir em marketing. Em média, as empresas elas investem entre 7% a 15% da sua receita em marketing, em aquisição. Muitas empresas ficam abaixo disso, sobretudo quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, que têm baixo nível de consciência em relação ao investimento. E empresas mais estruturadas, empresas também que estão vivendo uma fase mais de growth, fase de crescimento acelerado, elas também são mais ousadas no investimento. Muitas vezes zero o EBITDA, a empresa que era para estar gerando um EBITDA de 30%, vai gerar um EBITDA de 10%, 7%, até negativo, em prol de pegar esse EBITDA e colocar no investimento. E aí isso, obviamente, são empresas que estão extremamente alavancadas, normalmente startups. A gente tem vários exemplos aí que fizeram muito isso. O Nubank, por exemplo, eu gosto sempre de citar essa empresa, que é uma empresa que gerou um prejuízo por muito tempo, mas nesse prejuízo ela cresceu extremamente a sua base de clientes. Mas base de clientes não pagantes ainda, né? Não gerava tanta receita, mas crescia bastante. Uhum. E depois, de um ano para o outro, como um estalar de dedos, começou a gerar um EBITDA extremamente expressivo no mercado. Hoje, uma das empresas mais valiosas do Brasil e do mundo. Então, é um case impressionante se a gente compara, inclusive, com os bancões, né, com o mercado tradicional, por exemplo, ligado ao mercado financeiro como um todo. Então, sintetizando o que nós estamos falando aqui, Aline, você, empresário, que já fez investimento no passado
teve dúvidas se é o melhor investimento ou não, ou pretende fazer algum investimento agora, pense sempre nessa tríade. Qual é a tua meta, aonde você pretende chegar, quais canais você vai utilizar para, de fato, alcançar esse market share que você está projetando. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é qual é o seu histórico. Não tem o histórico, tudo bem. Pegue referência de mercado. Use inteligência artificial para você fazer pesquisa de mercado. Hoje temos muitos dados disponíveis. E o terceiro passo, pegue referência do seu setor sobre qual percentual de investimento sobre a sua receita você deveria estar colocando. Eventualmente, no seu segmento, uma média geral é 10%. E você está colocando 3%, ou até zero. Então, obviamente, isso já explica por que você não está crescendo, por que você está andando de lado ou até caindo a receita do teu negócio. Inclusive, Gabriel, de acordo com o Gartner, as empresas estão com o orçamento de marketing estabelecidos, estagnados em 7,7% das suas receitas. O que indica que o cenário atual é um orçamento mais exprimido e as expectativas mais altas com o setor de marketing ainda. O que a gente tem para trazer para vocês tem uma ferramenta muito legal para auxiliar, que estamos na era da inteligência artificial. Ela vai nos trazer mais escala, ela vai nos trazer permissão da gente conseguir avançar com o que antes a gente tinha que gastar com o time, às vezes a gente tinha que colocar mais investimento em tarefas rotineiras que a gente consegue reduzir muito o trabalho hoje em dia. Pensando nesse tipo de alavancagem e nesse tipo de estratégia, Gabriel, como você vê a IA interferindo hoje em como a gente pode otimizar o investimento em marketing? Legal. Hoje o empresário ele pode utilizar a inteligência artificial de algumas maneiras. A primeira maneira é a que eu comentei aqui. É você obter mais informações sobre o seu segmento e não ficar no achismo. Muitos empresários ficam no achismo sobre o meu negócio funciona dessa forma. Será que funciona mesmo? Você já fez uma pesquisa de mercado aprofundada e hoje está mais fácil com a inteligência artificial você encontrar dados que antes eles existiam, porém eram dados mais difíceis de serem encontrados. Hoje estão mais fáceis. Mas é claro, aqui, Aline, é importante que o empresário também não acredite em tudo. Não significa que o que a inteligência artificial está te entregando vai ser 100% verdadeiro, ou você tem que seguir 100% aquilo. Mas já é o norte, que é melhor, sem sombra de dúvidas, do que o achismo. Esse é o primeiro passo. É mais ligado à informação, obter informação, inclusive, para dimensionar também a meta do negócio. Então, o empresário ele sempre tem uma vontade de fazer com que o negócio cresça, dependa menos dele, seja mais sustentável, seja lucrativo, para ele, obviamente, aumentar patrimônio, entregar o melhor para a família. Esse é o nosso objetivo no final do dia. Então, eu preciso que esse dimensionamento, essa meta, ela seja muito bem calibrada, pensando também no momento do negócio. Então, qual que é o momento que o seu negócio está vivendo? E, de acordo com esse momento, o que você tem que calibrar de pace de crescimento, de ritmo de crescimento. E aí, obviamente, usar essa estrutura de informação é muito positivo para isso. O segundo ponto aqui que pode ser utilizado muito, o IA, é justamente automações de alguns processos. A gente já falou sobre isso também, como, por exemplo, a parte comercial, como, por exemplo, a parte de publicação de conteúdo. Por mais que, ao mesmo tempo, aqui é uma faca de dois gumes. Você pode automatizar alguns processos, mas sem perder também a essência do seu negócio, o posicionamento do seu negócio, a comunicação, o motivo pelo qual o seu negócio é diferente em relação aos seus concorrentes. Senão, se todo mundo usar a mesma automação, você e mais 20, 50, 100 empresas do seu segmento, qual que é o diferencial? Por que o cliente vai escolher a sua empresa e não a outra que é concorrente da sua? Então é importante que use em parte do processo a IA, mas ao mesmo tempo, usando muito essa estrutura, automação e também informação, é possível o empresário ter um pouco mais de noção em relação ao investimento. Porém aqui, de novo, é importante lembrar que essa estrutura de investimento vai muito de acordo com a sua meta e o quanto que você precisaria investir para crescer o volume de clientes que você precisa. E aí, obviamente, uma vez tomando essa decisão, eu precisaria estar investindo, por exemplo, R$15 mil por mês. Não tenho essa grana. Isso acontece com muitos empresários.
Pô, quando a gente faz uma sugestão de investimento, por exemplo, de 5 mil, o empresário pode colocar 3 mil. Qual que é o primeiro passo aqui? Na verdade, são 2 pontos. O primeiro, é claro que a gente vai buscar uma eficiência maior desse investimento. Então, a gente espera que a gente encontre na prática um CAC menor do que aquele que a gente está tomando como referência. Isso é muito bom. Então, se eu estou dizendo que o cliente custa 1.000, mas eu consigo comprar um cliente por R$500, maravilha. Melhor ainda. Eu vou ter o dobro de eficiência nesse caso. Essa é uma resposta para o empresário saber se o marketing dele está trazendo resultado ou apenas gerando movimento, né? Exato. Então, cuidar desses indicadores faz muita diferença na hora de analisar o seu resultado. Total. E assim, uma vez que tem esse nível de consciência sobre os indicadores, consegue tomar a decisão mais rápido também. Porque às vezes não está indo no caminho correto, mas se a gente tem uma cegueira sobre isso, não tem como tomar a melhor decisão. E aqui eu estou dando um exemplo de ter um custo menor, que é muito positivo, mas pode acontecer o contrário também. Pode ter um custo maior do que o esperado. E aí não significa que nós erramos numa projeção. Ela chama projeção por isso, não é uma certeza, né? Então o que você faz no seu negócio, pesquisando, etc., você nunca vai ter 100% de certeza. Se tivesse, seria muito bom, né? A gente ter certeza que a gente vai, de fato, com aquele caminho que foi dimensionado, faturar o que a gente está pretendendo. Só que, se eu não tenho plano, é pior ainda. Então aqui o aprendizado nosso tenha um plano, só que saiba que esse plano não é garantia 100% que você vai conseguir, by the book ali, atingir exatamente o que você dimensionou. Mas não ter o plano é pior do que ter e não alcançar 100%. E aí você tem que sempre ir ajustando isso no caminho e usar toda a estrutura hoje de tecnologia que nós temos para fazer isso acontecer da melhor maneira. E isso volta no cerne da nossa conversa, né? Sobre como usar o investimento de marketing como uma ferramenta de decisão. Então, analisando os indicadores que trazem resultado para o seu negócio, você pode decidir não ter um investimento engessado, mas sim em movimento com o que está gerando resultado. Exato. Se você sabe que está reduzindo o seu custo, coloca mais dinheiro ali. Você sabe se algumas ferramentas estão gerando mais resultado, movimente essa alocação do seu investimento. Gabriel, mais uma pergunta. Qual o maior erro que os empresários cometem ao investir em marketing em 2026? Legal. Na verdade, existem alguns erros que ele vem muito devido ao nível de consciência sobre investimento em marketing como um todo, e outros devido à necessidade de fazer aquele investimento retornar na maior velocidade possível. Que, claro, isso a gente sabe da realidade, principalmente das pequenas e médias empresas, e obviamente o cenário econômico também impacta muito nisso, que é a gente precisar que aquele investimento ele retorne o mais rápido possível, porque senão a gente não consegue sustentar aquele investimento por muito tempo. Só que o erro aqui, Aline, os empresários estão vendo agora na nossa tela aqui um slide, o erro muitas vezes é pensar só na parte de aquisição, na parte de eu preciso ter mais pessoas entrando aqui no meu negócio, eu preciso ter só fundo de funil, fazer oferta, por exemplo, fazer promoções. Só que não é somente disso, ou somente dessa forma, com essa estratégia, que a gente consegue alavancar a receita do negócio. Na verdade, a gente tem que estar sempre pensando em 4 pilares essenciais. Pensa assim, esses 4 pilares é como se fosse uma mesa que tem ali 4 estruturas, né, para sustentar essa mesa. E se eu tenho 3 e não 4, essa mesa já começa a ficar meio bamba. Não significa que ela não vai ficar em pé. Ela pode até ficar em pé, só que não vai ficar muito eficiente. Então, no seu negócio, é importante que você verifique o seguinte: se você tem uma boa estrutura de engajamento, uma boa estrutura de aquisição, uma boa estrutura de monetização e uma boa estrutura de retenção. O que significa isso na prática? Pensa assim, aquisição é o óbvio, é adquirir pessoas para o meu negócio, é fluxo. Então, se você, por exemplo, tem um PDV, uma loja física, o que é aquisição? São pessoas entrando no seu PDV. Quantas pessoas que passam na rua onde a sua loja se encontra? E quantas pessoas efetivamente entram até o seu ponto de venda? Se você tem um e-commerce, quantas pessoas entram até o seu site? Isso é aquisição, é fluxo de pessoas. E fluxo de pessoas custa dinheiro hoje, que é o tráfego. O custo do tráfego está cada vez mais caro. Em média, nos últimos 4 anos, está aumentando em 20%.
Então tá acima da inflação, tá acima do IPCA, tá um momento assim, se a gente não começa, vai ficar mais caro. A tendência, a projeção não é ficar mais barato, é ficar mais caro ao longo do tempo, devido à concorrência, devido a vários fatores. Fatores econômicos também influenciam. Então, ano passado era mais barato do que é esse ano. E aí a gente precisa ter sempre estratégia para ter uma aquisição mais estratégica. Qual que é a forma de fazer isso? É olhar para engajamento. Engajamento, ali, não é curtir uma publicação no Instagram? Não. Não é. É somente nem comentar. gerar mais post. Nem gerar mais post. E engajamento tampouco é, por exemplo, somente rede social. Quando a gente fala de engajamento, muitos pensam nisso. Ah, engajamento é quando está na rede social ali, e aí você curte, comenta, compartilha, isso é engajar. Não, não. Não é sobre isso aqui. Na verdade, engajamento muitas vezes é você pensar o seguinte: quando você capta a atenção desse público, o que faz ele ficar mais tempo no seu negócio, sem ser cliente ainda? Então, por exemplo, a melhor forma de engajar, sabe qual que é, Aline? Trabalhar produto. Um bom produto, um bom fluxo inicial ali ligado a produto, e uma das estratégias, por exemplo, é o LED Product Growth, é pensar, por exemplo, no produto que vai trazer essas pessoas, e essas pessoas vão se engajar com esse produto, e aí sim tomar decisão que esse produto é para elas, que esse serviço é para elas. É claro que isso não serve para qualquer segmento. Varejo, por exemplo, é mais complexo, mas vários outros é possível a gente ter estratégias dessa forma. Então, engajamento, pensa assim, ó, se você tem o ponto de venda, conforme eu falei aqui, a pessoa entrou dentro da tua loja, quanto tempo ela fica lá? Como que está a disposição das vitrines da sua loja? É uma loja de roupa? Como que está a estrutura da sua loja? É um ambiente agradável, que as pessoas gostam de ficar? Um ambiente ruim, desorganizado? Isso é engajamento. Isso é engajamento também. Se você tem um e-commerce, como está a experiência, o UX dentro do seu e-commerce? As pessoas conseguem navegar facilmente, verificar facilmente os produtos, os comentários. Isso também é engajamento. Eu não preciso dizer que, claro, engajamento também é você ter produção de conteúdo, é você conectar com o teu público, com a dor do seu cliente, fazer com que ele chegue até você buscando justamente a solução para uma dor que ele possui. E no final do dia é para isso que existe empresa, né? Para solucionar uma dor das pessoas em diferentes áreas, diferentes segmentos. Então, engajamento é você pensar isso, se você está, de fato, tendo essa isca positiva para o teu negócio. E aí não significa que nessa parte aqui, Aline, a gente já vai ter geração de receita. E aí que mora um dos principais erros dos empresários, é não ter paciência para montar essa estrutura de engajamento, de aquisição, sem pensar ainda na monetização, que é onde, de fato, a gente tem a primeira grana ali acontecendo. Eu vejo que aqui é uma das partes que o empresário mais joga dinheiro no lixo. É a grande oportunidade dele trazer receita para o negócio e ele deixa aqui o balde furado, é onde escapa toda a grana. Exato, porque pensa assim, se nós estamos gastando uma energia para trazer público, para engajar essa base, essa audiência, e no final do dia eu estou perdendo na monetização, na geração da receita de fato, bom, isso é muito ruim, né? E quando você tem certeza que já qualificou o seu público, ele é o público correto que comprou seu negócio, mas por que ele não volta a fazer negócio com você? Existe uma frase que eu gosto muito dela, que sabe qual que é o elogio mais sincero? Sabe qual é? Não sei. O elogio mais sincero é o dinheiro. Então, o cliente gostou muito do meu produto, mas tem esse detalhe aqui que, pô, ele não vai avançar, não vai comprar. Então, será que gostou mesmo? Então, o elogio mais sincero é o dinheiro, ou seja, a gente precisa fazer com que toda essa estrutura de engajamento, ela se torne de fato em venda. E um cliente efetivamente pagando pelo teu serviço, pelo teu produto. Então, essa estrutura de monetização é onde justamente mora a geração de receita. Eu falei agora há pouco sobre o Nubank. O Nubank fez uma estratégia muito boa ligada a engajamento. Primeiro que pegou muitos jovens, né, que estavam ali numa idade de 18 até os 25 anos de idade, comunicou e personalizou muito o seu produto, o banco, para esse público, gerou uma grande audiência, né, passou de 100 milhões de aplicativos baixados e contas abertas em alguns anos.
Só que, conforme eu falei também, não estava gerando ainda caixa positivo, estava em prejuízo, porém estava gerando uma baita aquisição. E aí, uma vez que você detém de audiência de um grande público, é basicamente virar uma pequena chave para você ter muita receita. Porque, basicamente, o mais difícil já foi feito, que é trazer essa audiência e engajar ela. E aí é só você gerar um produto monetizável para conseguir, de fato, fazer esse negócio ser extremamente lucrativo, que foi o que aconteceu com o Nubank. Claro, podemos falar aqui também de vários outros negócios, mas o Nubank é um exemplo disso, né? Então, é importante olhar muito para essa parte de geração de receita, que é a monetização. E aí depois, o quarto pilar aqui, e o último pilar desses 4 pontos é a retenção, que aí é aquela história de a venda não termina somente quando ele compra, ela começa aí. Então, se você tem uma base hoje de 300 clientes, 200 clientes, 15, 20, independente do volume, o que você está fazendo para gerar mais receita dessa base de clientes que você tem hoje? Porque pode ser aí, justamente, a margem maior do seu negócio para você investir em mídia para adquirir melhores clientes. Então, se a gente não está extraindo mais LTV, valor desses clientes da base, por consequência, eu vou ter menos investimento para fazer em novos clientes também. Então, uma coisa é relacionada à outra, de certa maneira. Então, se o CAC está ficando mais caro, que a gente comentou aqui, está 20% mais caro ano a ano, significa que a gente não consegue controlar isso 100%. É claro que fazendo essa produção de conteúdo, essa estrutura, pensar em produto, vai influenciar, sem sombra de dúvidas, mas eu consigo ficar mais competitivo do que o meu concorrente se eu trabalho bem a minha base, se eu trabalho bem da porta para dentro. Então é dessa forma que o empresário tem que pensar, e isso se resume muito. É uma estrutura não linear, né, Gabriel? Exato. Como que esse fluxo fica contínuo? Exato. E olha só, nesses 4 pilares, por exemplo, isso aqui que está aparecendo agora amarra muito essa visão de trabalhar a aquisição, o engajamento, a geração de receita, que é o meio aqui desses 2 círculos, e depois a gente entra aqui no fluxo de retenção dessa receita, que eu quero que essa receita ela venha com consistência do mesmo cliente, o cliente deixe mais valor ao longo do tempo, e não só compre uma vez e vá para o concorrente, ou não compra nunca mais da sua empresa. Então é importante você pensar em como amarrar sempre esse fluxo aqui desses pilares. Na verdade, Gabriel, o empresário ele já tem uma base consolidada e construída para gerar todos os objetivos que ele quer com o negócio dele. Ele só não sabe trabalhar todos esses pontos. Então, talvez tenha algum ponto falhando que você não consegue reter o seu cliente ou manter o seu cliente monetizando em mais áreas, que você vai perdendo essa receita ao meio do caminho e precisa cada vez mais abrir lá a portinha da aquisição e aumentar seu topo de funil. Exato. E aí, um ponto importante aqui, Aline, beleza, acho que o empresário que está nos assistindo já está tomando consciência que é importante investir, é importante pensar como investir também, só que como que eu vou de fato dimensionar os canais desse investimento para maximizar a receita, pensando nesses 4 pilares que nós acabamos de falar aqui. E aí é importante a gente lembrar que o comportamento das pessoas já mudou completamente. Antes nós tínhamos o linear marketing, que é aquele funil tradicional que está aparecendo aqui para vocês agora, onde eu tenho as pessoas entrando na boca desse funil, reconhecendo o seu negócio, considerando o seu negócio, avaliando e, enfim, comprando. Só que, na realidade, esse fluxo aqui, ele é bem diferente hoje. Primeiro que as pessoas também estão com um nível de consciência maior, estão mais criteriosas, estão com acesso à informação mais fácil também, são muitas informações disponíveis para a pessoa tomar a decisão. Uhum. Vou comprar um tênis. Bom, primeiro que existe N lugares para comprar o tênis. Preço influencia? É claro, mas não só. E aí, o que vai fazer essa pessoa tomar a decisão, de fato, de comprar o tênis numa empresa X e não na empresa Y? Muitas vezes vai ser quantos pontos de contato essa empresa X teve com essa pessoa que vai tomar essa decisão. Como assim pontos de contato? E aí a gente está falando aqui de impacto da marca, de fato. Eventualmente, essa pessoa viu a marca quando ela estava passando lá no shopping e aí ficou na cabeça dela. Beleza. Depois ela viu o influenciador lá, ou uma pessoa que ela segue, correndo lá com o tênis que ela quer comprar,
e viu de novo aquela marca. Sim. Depois ela viu falar em outro lugar. Então a gente vai tendo aqui um acúmulo de pontos de contato que, como vocês podem ver aqui na tela, ó, esses acúmulos de pontos de contato faz a pessoa tomar a decisão. Então, por exemplo, a pessoa pode ver a sua marca dentro de um shopping. Depois ela pode pesquisar no Google e encontrar novamente a sua empresa. Depois ela vai no Instagram e vê algum conteúdo da sua empresa. Então esse acúmulo vai fazendo com que, inclusive no subconsciente da pessoa, ela vai sempre lembrar da sua marca quando ela estiver precisando de fato daquilo que você vende. Então é importante entender que hoje, inclusive é psicologia isso aqui também, é importante entender que não é simplesmente fazer ações de fundo de funil. O que é fundo de funil? É simplesmente pensar em preço. Ah, eu vou diminuir o preço aqui para vender. Não é assim. Então é preciso pensar justamente nesses impactos dentro desse dimensionamento da mídia, do seu negócio, do investimento de marketing, para a gente de fato gerar mais receita. E de novo eu estou falando disso porque os empresários eles pensam assim, ó, pô, vou colocar R$4.000. Esses R$4.000 tem que retornar R$50.000. E aí pressiona o gestor de tráfego, pressiona a agência de marketing, pressiona o time interno para gerar o resultado o mais rápido possível com esse investimento. E aí o que esse time faz? O que esse gestor de tráfego faz? Ele vai colocar tudo em oferta, em anúncio que está vendendo alguma coisa ali. Então o anúncio aparece, está lá, chame no WhatsApp, e a pessoa já clica, vai para o WhatsApp, vai para uma landing page. Então é fundo de funil isso. Sendo que, na verdade, a melhor maneira de extrair mais resultado é pegar esse orçamento e distribuir nessas 4 áreas que nós falamos aqui agora. Então eu preciso ter uma parte do orçamento lá dentro, por exemplo, do engajamento. Que eu não vou querer que essas pessoas ainda entrem na minha landing page, porque ela não está com nível de consciência. Eu quero só que ela tenha um impacto ali positivo de um conteúdo, uma distribuição que eu estou fazendo. Ou eu posso pegar parte desse orçamento e investir num evento, investir, por exemplo, numa estrutura de podcast, que pouquíssimas empresas ainda fazem isso, apesar da gente estar numa era que muitos podcasts aí estouraram, né, surgiram também nos últimos anos, mas ainda assim, quando a gente vai para segmentos específicos, carece muito de informação naqueles segmentos, que você, empresário, pode, por exemplo, ser a pessoa que vai puxar essa informação no seu setor e ser exemplo, ser referência. E, obviamente, isso é um diferencial também para aquisição de clientes. Aumenta muito a decisão de compra quando o empresário não tem as informações, quando o cliente, na verdade, não tem as informações necessárias para ter a certeza de que aquele produto resolve seu problema. Total. E muitas vezes, a maioria das empresas não tem esse processo bem segmentado de um canal consolidado, uma pessoa preparada, um vendedor pronto para responder as perguntas que seu cliente tem. O cliente, muitas vezes, ele é objetivo. Ele vai fazer as perguntas assertivas, mas se a empresa do outro lado não está preparada para responder, principalmente a tempo hábil, ou se a estrutura dela na internet não está pronta para responder isso, sem que o cliente nem pergunte, às vezes ele vai fazer uma pergunta na IA e a IA mesmo vai referenciar essa empresa, vai fazer uma indicação. Exato. Aquela indicação boca a boca hoje já está por meio das inteligências artificiais. E isso vem quando a empresa está preparada para explicar o que ela vende, a maneira como ela entrega isso para o cliente. Então fica uma compra muito mais fácil, fica uma compra muito menos consultiva. Eu não tenho que perguntar muito o que a empresa está entregando e milimetricamente o que eu preciso realmente receber. Está mais fácil, está mais consolidado para o empresário hoje. Legal, te fazer uma pergunta, Aline. Qual foi a última coisa que você comprou recentemente? Última coisa que eu comprei recentemente e tive um probleminha foi pedras para minha casa. Eu estou fazendo uma reforma e eu fiz uns 6 orçamentos. Sim. Eu não fui nem no mais caro e nem no mais barato, mas ao meu nível de consciência ainda tem coisas para melhorar. E aí depois que eu comprei, depois que eu tive minha entrega e a minha experiência, cara, eu comecei a estudar sobre paginação de pedras e o que faz uma pedra ser tão bonita e ter a sofisticação necessária e o que faz ela ser uma entrega comum. E aí, estudando sobre paginação de pedras, que na verdade eu esperava que a empresa me reportasse isso, porque seria um nível de consciência para mim, Aline. O custo X, Y e Z que você achou depende muito de Y e tal coisa que vai fazer a diferença no seu preço e no seu orçamento e no que você vai receber. Eu teria uma decisão de compra muito diferente da que eu tive.
Ou sem seja, ter um é um nível de trabalho consciência. de nível de consciência que você depois descobriu mais possibilidades, mas você já tinha tomado a decisão Já nesse tinha caso, tomado a decisão e agora eu estou com pensamentos do o que eu posso fazer para melhorar a paginação que eu não gostei. Uhum. Aí talvez E hoje... existe o remorso do comprador aí, né? Que é justamente o sentimento que você tem. E esse remorso do comprador, ele traz o quê? Ele traz uma baixa retenção para a empresa. Exatamente. Você voltaria a comprar da mesma empresa? Não. Pronto. Porque não teve a melhor E experiência. aí esse ciclo não fecha. Não fecha. Então eu vou procurar outra empresa e eu vou procurar a empresa que me traga as informações. Não precisa mentir para o cliente, seja específico. Sim. Eu posso te entregar o preço X ou o preço Y, dependendo do que você quer de entrega. Exato. E isso é muito mais honesto e isso traz aqui para vocês uma super oportunidade de converse com o seu cliente para entender as expectativas que ele tem sobre a entrega. Isso vai mudar totalmente a sua precificação. Eu estaria disposta a pagar alguns R$1.000 a mais para ter uma paginação melhor. Só que nem foi me oferecido isso. Eu fui descobrir depois da compra. Existe um termo importante também, você empresário, pesquisar sobre isso no seu negócio, que é o willingness to pay, que é a disposição a pagar que o seu cliente tem. E muitas vezes a gente acha que é só um jogo de diminuir preço, mas não é. É um jogo também de você entender qual que é o real valor para o seu cliente, qual que é a sua real expectativa, e com base nisso, você calibrar esse preço para atender a expectativa desse cliente. Eventualmente, a expectativa dele vai fazer você ter um custo maior de servir esse cliente. Mas se esse custo maior você compensar no seu markup, aumentar o seu preço e esse cliente ainda pagar, é o melhor cenário. Porque esse cliente vai ficar feliz e vai voltar a comprar de novo. E você vai ter mais margem também, inclusive. Vai ter mais margem para o seu negócio. E ele indica também, né? Indica. Tem uma coisa, Gabriel, que nossos clientes, muitos clientes nos trazem, que é: gostaria de vender para clientes de alto ticket comprar na minha mão. Será que você está preparado para entregar valor para o cliente alto ticket? Será que você, com essa estratégia, não vai falir o seu negócio? Eu fico pensando porque a expectativa do alto ticket, uma pessoa que está disposta a pagar caro para receber um produto, ela quer uma experiência. Ela não quer só um recebimento. Ela quer que tudo seja um movimento perfeito para que a entrega dela não gere dor de cabeça. Total. Então, tem muitas empresas que é melhor focar no seu cliente que você já atende hoje, porque se você aumentar o padrão, talvez a sua equipe não consiga acompanhar. E ao invés de ter mais lucro com isso ou mais clientes promotores, você vai ter uma confusão dentro do seu negócio. Então, vá aumentando sua empresa e o nível de consciência para atender o público e o objetivo que você quer. Não tente fazer isso empurrado, porque vai dar errado. Exato. E Aline, uma coisa que os empresários também passam muito são por oscilações em relação ao investimento. Eventualmente começam a investir e aí diminui esse investimento ou param por um tempo, depois volta a investir, e isso se passa muito devido a uma falta de retorno, eventualmente, porque não teve a estratégia sendo bem desenhada, que foi o início aqui da nossa conversa, e também muito devido a esse nível de consciência, essa paciência em relação ao retorno. Sim. E quando a gente fala de paciência, um dos elementos fundamentais aqui é entender que existe também sempre essa questão em relação a dinheiro versus o tempo. A paciência desse retorno, a paciência desse investimento e das fases que o empresário passa quando a gente está falando de crescer essa mídia. E uma das primeiras fases é justamente uma fase que a gente chama de implementação. O que é a fase de implementação? É a fase onde o empresário ele tem baixo nível de consciência sobre investimento e retorno, baixo nível de consciência sobre o canal que ele tem que estar mais posicionado, com investimento ou sem, mas para ter resultado, porque o seu cliente está lá, e baixa o nível de consciência também, porque ele nunca colocou investimento ainda. E aí, é justamente nesse caso, muitas vezes, que ele ouve, por exemplo, alguém falar que, não, coloca R$1.000 lá de tráfego que você vai estourar de vender, e não é bem assim. Então, existe, primeiro aqui, um gasto energético que tem que ser feito para construir a estratégia, que a gente chama de implementação no seu negócio. Uma vez feito isso, a gente entra aqui no loop de teste e validação. Teste e validação. A palavra teste muitos não gostam de ouvir, mas não existe outra palavra melhor do que essa. Porque no final do dia é teste. Lembre assim, não é necessariamente um teste no escuro.
A gente está fazendo pesquisa, é importante que use a inteligência artificial, use os especialistas, você como dono do negócio, também o seu repertório, para direcionar esse teste. Mas pode ser que a gente tenha uma expectativa de ter um CAC de R$ 1.000, conforme nós falamos aqui, e esse CAC seja 1.500, 2.000, 3.000, inclusive R$ 10.000, 10 vezes mais caro. Pode acontecer. E aí a gente vai tomar uma decisão e vai validar que aquela estratégia, ou aquele canal, ou aquele tipo de investimento não fez sentido. Eu corto, vou para outro. Corto, vou para outro. Existe também o caso do seguinte, começa a dar resultado positivo, o empresário, o time de marketing ou a agência de marketing se empolga, coloca muita mídia, dobra, triplica a mídia e dá errado. Ah, pô, deu errado e tal, aí para de fazer. Mas por que deu errado? Porque ainda não estava na fase de você aumentar a mídia, não estava na fase de você acelerar investimento. Então essa fase de teste e validação, que é essa mola que vocês estão vendo aqui, é importante ter essa paciência no processo e testar várias estratégias diferentes para fazer, de fato, ter um arcabouço no seu negócio de estratégias vencedoras, que ela vai mudando ao longo do tempo também. E aí sim, depois que a gente vence essa fase, nós vamos para a fase de maturação, que a gente pega aquela estratégia vencedora, aquele canal vencedor, aquele posicionamento que eu já acertei, e aí começa a incrementar mais investimento. Seja investimento de mídia em tráfego pago, seja investimento em equipe comercial, seja investimento em influenciadores, seja investimento em eventos, seja investimento em podcasts, em mídia programática, independente. Mas você sabe que aquilo dá resultado, que você estressou numa fase aqui de teste e validação. E depois dessa maturação, a gente chega naquilo que todo mundo busca, que é a fase de escala. Então é buscar escala desse investimento que você já fez o retorno acontecer, já maturou, e aí de fato chega ali no estado que todo empresário quer buscar, né? Que é, estou colocando ali um investimento que está retornando muito, eu estou acelerando o meu negócio. E toda essa análise aqui é para que nós possamos ter essa visão do custo versus o retorno ao longo do tempo. O custo é quanto que te custou esse cliente, como vocês podem ver aqui dentro desse gráfico, em vermelho. E ao longo do tempo eu vou tendo o retorno desse cliente, que é o chamado LTV. Como que eu maximizo esse LTV? Fazendo upsell, fazendo cross-sell. Upsell é eu vender o mesmo produto por um valor maior, adições de uma mesma solução para esse cliente. Cross-sell é vender uma outra solução que o meu negócio entrega também para esse cliente. E aí eu vou maximizando a receita desse cliente no tempo. E se eu tive um custo aqui de R$ 1.000 e na primeira venda esse cliente aqui me trouxe R$ 2.000, já tive um retorno direto de 2 vezes. Não necessariamente lucratividade, que eu tenho que levar em consideração as margens do meu negócio. Porém, se eu consigo ao longo do tempo fazer esse cliente gastar mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, e no final aqui ele gastou 15.000 comigo ao longo de 12 meses, eu vou ter aqui 15 vezes a mais do que o custo que eu tive com esse cliente, e isso é muito positivo. Então lembre o seguinte, empresário, que você, para dimensionar investimento dentro da sua empresa, é preciso que você olhe muito para o custo de aquisição, olhe para o seu market share, quanto que você detém do mercado, qual que está sendo o comportamento do mercado também em relação a canais e clientes, aonde que seu cliente está mais, onde você consegue comprar a atenção da audiência de uma maneira mais barata, e aí dimensionar com base no que você quer crescer nesse ano, projetado em 12 meses normalmente, quanto que você deveria investir. Olha para o seu caixa, compara, eu deveria investir X, eu tenho Y. Então, calibre também a sua expectativa sobre essa diferença de investimento que você tem versus o que deveria. E aí comece. Também não fique esperando. Comece, porque pouco a pouco você vai ajustando estratégias para conseguir, de fato, alcançar o resultado que você espera. E eu gostaria, Gabriel, de fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo hoje. Se você parasse de investir em marketing hoje, a sua empresa saberia exatamente o que traz cada centavo de lucro do seu negócio ou o que trouxe no próximo mês, o que vai trazer no próximo mês? Gostaria que você falasse para a gente, Gabriel, sobre a importância da mensuração e como essa pergunta deve
de uma forma, mexer com quem está nos ouvindo hoje? Na verdade, de tudo isso que nós estamos falando aqui, se você ainda pensa que não vai conseguir colocar investimento agora, tudo bem, tudo bem. Porém, faça então essa análise que você não vai gastar R$ 1 a mais. Olhe para a sua base de clientes hoje, ou para a forma que você está vendendo hoje, e identifique de onde esses clientes estão vindo, como eles estão vindo. E aí, uma vez identificando isso, você consegue pensar em estratégias de low cost, né, baixo custo, para conseguir maximizar esse fluxo de clientes que entra para o teu negócio hoje. No fim, algum custo envolvido a mais ali tende a acontecer. Mas é importante que o empresário ele tenha esse nível de consciência sobre a mensuração do fluxo de receita que ele tem hoje. Os meus clientes estão vindo de onde? E esse de onde não é simplesmente, tá vindo por indicação. Como que funciona exatamente esse processo? E aí é um funil mesmo. Então, eu tenho aqui 15 indicações que acontecem com consistência. Dessas 15 indicações, eu consigo ter 8 reuniões. De 8 reuniões, aí tem uma quebra, né, de 15 para 8, beleza. De 8 reuniões, eu consigo ter aqui 2 vendas, outra quebra, que é a taxa de conversão final. Beleza, mas uma vez você tendo essa visão, essa mensuração, você consegue começar a influenciar nesses resultados. Então esse é o primeiro passo, conseguir de fato ter uma mensuração, uma metrificação sobre o funil de aquisição de clientes hoje, ainda que não invista em mídia, ainda que não invista tanto em marketing, ou até zero. Mas se o seu negócio está de pé, significa que está tendo receita. Se está tendo receita, essa receita vem de algum lugar. Esse algum lugar é importante que você não fique cego de ponta a ponta nesse funil, porque uma vez entendendo, você consegue eventualmente ajustar alguma coisa para gerar mais resultados sem investimento, e daqui a pouco ficar melhor preparado para você conseguir colocar ainda mais investimento em outros canais e outras estratégias. Então, empresário, diante de tudo que você aprendeu hoje, a gente espera que o seu investimento em marketing seja uma tomada de decisão para os objetivos que você quer no seu negócio. Aprenda, volte nessa aula, verifique todos os tópicos e coloque aqui suas perguntas se você quer conversar com a gente e aprofundar nesse assunto. É isso, estamos à disposição para ajudar vocês a dimensionar investimento, a acelerar toda essa estrutura que nós conversamos aqui, para que você efetivamente possa controlar a aquisição no seu negócio. Não deixe para o acaso, não deixe para a sorte, porque no final não é sorte, é marketing, né? Então a gente precisa trabalhar com números, precisa trabalhar com metrificação para conseguir de fato vencer o mercado e efetivamente crescer. Então, aguardamos você no próximo programa, vocês no próximo programa e até a próxima.